Tcharam. Eu me sinto muito aquele blogueirinho, mas faz parte. Eu ensaiei um total de 0 vezes, que eu tenho que falar, mas a gente desenrola, a gente dá um jeito. Eu só fiz aqui um rascunhozinho 10h30 da manhã. Já era pra mim estar, tipo, meramente acordado, né? Não, na verdade já era pra mim estar bem ativo, pra falar a verdade. Só que como não tive aula na faculdade hoje, eu tô tendo esse boi da faculdade, né? Eu acabo que fiquei descansando. Acordei 8h30, pra mim é o suficiente pra mim me sentir um vagabundo nato. Mesmo não sendo um horário tão tarde, né? Mas é como muda a rotina da semana e fica nessa um pouquinho. Mas tudo bem, tudo bem. Eu tava assistindo um devocional agora há pouco e aquele devocional me deu uns bons tapas na cara. E senti no coração que eu deveria fazer agora ler um outro devocional para poder fazer um videozinho assim, passar uma mensagem para vocês. Fui caçar um plano aqui no YouVersion, o inglês do pai. E acabei lendo um devocional que me deu outro tapa na cara. Na época exata. Quem me conhece vai entender o porquê, né? Mas tudo bem. Esse vídeo de hoje vai ser mais eu falando, parafraseando algumas coisas que eu li nesse devocional. Depois eu vou deixar os créditos bonitinho. E acho bacana, se você tiver vontade de ler esse devocional, você ir atrás, fazer esse plano, porque esse é o primeiro dia do plano, show demais, show de bola. E eu vou deixar em vídeo, porque tem gente que prefere por vídeo e às vezes não curte muito ler, não é muito apegado à leitura. Apesar de ser um plano bem pequeno, né? Tem tanto plano muito maior lá naquele aplicativo. Só que vamos atender à vontade do povo, né? E vamos lá. Então, esse devocional que eu peguei aqui, ele se chama Vem Pra Vida. Eu não sabia o que esperar disso. Só sei que tinha lá uma parte, lá tava numa categoria chamada Juventude. Falei, vamos ver o que a juventude deveria ouvir. Vamos lá. Aí eu li, gostei bastante, me tocou bastante assim, que nem eu falei agora no começo. Me deu outro tapa na cara. E eu acho que seria interessante eu passar essa mensagem para vocês, porque eu acho que é algo que acaba se enquadrando muito, né, nessa nossa sociedade, né, nessa juventude. É importante para o nosso processo de amadurecimento, não só espiritual, mas pessoal também. Eu vou ler um versículo que é um dos versículos que é base desse devocional aqui, porque depois o devocional é totalmente desenvolvido em cima desse versículo. Claro, tem um ou outro ali para complementar o que o autor quer dizer, só que a premissa está nesse versículo. Ele está lá em Eclesiastes 9:11. Primeiro, ó, antes de falar, calma, eu vou ler primeiro aqui, depois eu comento, que eu tenho para comentar. Eclesiastes 9:11. Observei outra coisa debaixo do sol. Aquele que corre mais rápido nem sempre ganha a corrida, e o guerreiro mais forte nem sempre vence a batalha. Às vezes os sábios passam fome, e os sensatos não enriquecem, e os instruídos não alcançam sucesso. Tudo depende de se estar no lugar certo, na hora certa. Eu sempre tive uma opinião de Eclesiastes, quando Salomão escreveu, sempre uma vibe meio deprê. E às vezes eu não entendia por que tão depressivo assim, né? Eu achava que ele tava numa vibe muito bad. Olhando um pouco agora, com olhos diferentes e também com a visão do autor, algumas coisas começam a se conectar mais sobre o porquê de alguns versículos, o porquê de algumas falas de Salomão. Tentando adequar isso com esse processo de maturidade, ele acaba fazendo um pouco mais de sentido no meio disso. Só que muitas vezes ele acaba sendo muito realista nas coisas que ele diz. E o que o autor diz no meio disso, com esse versículo que a memória acabou. Ai, meu Deus do céu. A memória acabou de novo. Minha paciência está acabando. Olha, tá até mal enquadrado aqui. Olha que lindo que tá, cara. Beleza. Acabou de novo a bateria. A bateria não, a memória.
Então vou ter que ser um pouquinho mais sucinto aqui no que eu vou dizer. O que o autor ele quer trazer pra gente é justamente sobre a forma como a gente acaba criando expectativas em diversas áreas da nossa vida. Algo que eu gostaria de pontuar é o seguinte, que é a gente acaba criando expectativas e muitas vezes elas não vão ser atendidas, elas simplesmente não vão ser atendidas. Por mais que sejam expectativas às vezes simples, das mais simples até as mais elaboradas, as maiores, simplesmente porque não fazem parte da vontade de Deus. E muitas vezes a gente acaba crendo que isso faz parte da vontade de Deus, só que simplesmente não são. Apesar de não serem más expectativas, elas não têm Deus no meio. Elas não têm a vontade do Pai no meio disso. Se você procura manter uma vida próxima a Ele, uma vida guiada por Ele, a gente vai aprendendo isso com o tempo. A gente vai sendo guiado dessa forma e não significa que por elas não serem atendidas que vai ser o fim da vida, que não seremos mais que vencedores, segundo a palavra, mas o Senhor ele vai nos ensinar a lidar com isso. E eu creio de uma forma que o Pai, apesar de não atender tudo que a gente quer, tudo que a gente deseja, por mais puro que seja o que a gente queira, ele vai ter algo muito melhor do que a gente espera. Não isso que tem aguardado para nós vai ser fácil de chegar só porque é simplesmente da vontade dele, mas vai ser um processo muitas vezes doloroso, dependendo do que ele tiver preparado para a gente. Muitas vezes bem difícil, bem árduo, bem amargo no meio desse processo, só que recompensador, porque tá dentro da vontade dele, tá dentro da vontade do Senhor. Algo que ele ensina a gente no meio de todo esse processo é que ele não vai deixar a gente em nenhum momento. Ele vai estar presente com a gente caso a gente queira estar na presença dele. Aos que querem, ele se dispõe. Ele vai pegar na nossa mãozinha e vai nos ensinando a cada dia mais a ser alguém melhor dentro da vontade dele. E um filho mais obediente, um filho com mais fé. Eu acho que é muito importante a gente não esquecer do confiar no Senhor, que acho que também seria uma palavra-chave no meio de tudo isso. E muitas vezes a gente realmente não sabe o que vai acontecer, a gente não tem rumo, a gente tem um silêncio vindo da parte do Pai. Só que nesses momentos que a gente aprende a confiar no Senhor, se a gente fizer bom proveito desse período, né? Que às vezes talvez seja a ideia que ele tem por trás disso. É claro, eu não estou falando como se estivesse tentando desmistificar Deus, as coisas que ele faz, os propósitos dele em nossa vida, mas é que justamente é o que ele acaba nos levando no meio desse caminho. Muitas vezes é a forma como ele nos guia. Pode ter certeza, a vontade do Senhor é muito melhor do que tudo aquilo que a gente espera, sabe? E basta a gente acreditar e correr atrás disso, como alvo da nossa vida, deixando o Senhor no centro de nossas vidas e apenas acreditando em Ele. Ele vai dar força quando a gente precisar, Ele vai dar o ombro quando a gente precisar. A gente não pode esquecer disso, porque Ele é um Pai muito amoroso com a gente. Será uma forma de gratidão e fé, né? Acreditar no que ele tem pra gente. Para finalizar, eu gostaria de colocar uma frase que o autor colocou nesse devocional, que eu gostei bastante, que diz o seguinte: para quem vive debaixo do sol, as coisas nem sempre vão estar bem. Ao mesmo tempo, o Deus que está além dos montes enche a vida daqueles que o amam de propósito e de força para encarar a vida como ela realmente é. Então é isso, galera. A vida, apesar de dura, às vezes, ela não está largada apenas nas nossas mãos. A gente tem um Pai que está conosco, a gente tem um Pai que nos ama. Quando a gente precisa, Ele vai estar lá com a gente, nos ensinando muito, boa parte do tempo, nos ajudando em momentos que a gente não espera ser ajudado. Então, muito obrigado por ter estado aqui assistindo esse devocional. Meio caótico. Essa gravação desse vídeo foi muito caótica. Nossa, meu Deus do céu. Mas tudo bem, faz parte. Então, é isso, galera. Uma boa semana para vocês, um ótimo dia para vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês aí. E ainda que a gente ande no vale da morte, a gente não vai ter medo porque o Senhor está com a gente. Muito obrigado.
Vou matar meu terceiro litro de água aqui do dia. É 11 da manhã. Moleque. Dá pra biscoitar muito com esse LED aqui na cara. Doente.